Vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Miqueias. Vamos fazer a leitura do capítulo 4 e 5, onde será nosso estudo nesta manhã. Miqueias, um profeta que Deus chamou do campo também. Ele é de Borecete, né? Uma região rural de Jerusalém. Ele é contemporâneo de Isaías. Isaías profetizava, né, tinha acesso ao palácio, a região urbana de Jerusalém, enquanto Miqueias profetizava, né, na zona rural. E a gente pode perceber que tem capítulos que são bem parecidas as mensagens, né, de um e de outro. Nós estudamos semana passada como é o governo debaixo de homens maus, de homens que não temem ao Senhor, como que o povo da aliança tinha quebrado a aliança, e era assim que acontecia. O profeta era o último recurso de Deus. Quando a liderança espiritual falhava, a liderança política falhava, Deus levantava então o profeta para chamar o povo ao arrependimento. E a gente entende que Deus é um Deus que não deixa o seu povo errar sem antes o adverti-lo e chamá-los ao arrependimento. E a gente aprende lendo as Escrituras que o mesmo Deus que dá a palavra de juízo, de sentença, de destruição para aqueles que não se arrependem, é o mesmo Deus que dá uma palavra de esperança, de consolo e de restauração para aqueles que estão sendo oprimidos. Nós não podemos esquecer que mesmo diante de uma situação caótica igual Jerusalém estava vivendo, Israel também estava vivendo, né? O reino do sul, o reino do norte, que Miqueias profetizou tanto para o reino do sul, Judá, como para o reino do norte, Israel, a destruição de ambas as cidades. Não podemos esquecer que Deus chama o seu povo ao arrependimento. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ler então o capítulo número 4 e 5 para nós entendermos, né, a lição nesta manhã. Vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será restabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, vamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque Irão considerará a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá questões, porque a boca do Senhor do exército diz. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, entregarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos e os que eu afligiram. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domingo, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou
apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforços, ó filho de Sião, como que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade, virás do campo, e virás da terra da Babilônia. Aí, porém, serás libertada, e aí te recolherá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não os pensamentos do Senhor, nem vem o plano que a tua fez na ilha. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro teu chifre, e de bronze as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora, ó filho de Jacó, os filhos contra nós, ferirão com a vara do filho de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti lhe sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo que irá estar então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando assim vier a nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre nós. Estes consumirão a terra da Síria a espada, e a terra de Nirode, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o vale do Senhor, como Cristo sobre a terra, que não espera do homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão te exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra, e pegarei para todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não eliminarás da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades, todos. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Irmãos, olha que maravilhoso. Os capítulos de 1 a 3, a gente vai vendo o juízo de Deus sobre os chefes de Jerusalém, que ao invés de obedecerem os mandamentos do Senhor e fazer justiça, promover a paz, julgar com justiça, olhar para a causa do oprimido e defendê-lo, a gente vê como estava a situação totalmente fora da obediência do Senhor. A gente vê que, a gente leu semana passada, que os falsos profetas profetizavam por dinheiro, né? Os sacerdotes, os juízes davam sentença por suborno, no versículo capítulo 3 e 11. Eles aborreciam o mal, aborreciam o bem, amavam o mal. A gente vê como que estava totalmente fora daquilo que Deus determinou que fosse. Não obedeciam
obedecendo a lei do Senhor. E no capítulo 4 e 5 a gente vê agora um reino diferente. Vocês leram aí, a gente viu que nesse reino, que quem vai reinar? É um rei diferente. Um rei diferente, né? Onde Jesus vai reinar, não vai haver nada do que estava acontecendo naquele tempo. A gente tem que entender o seguinte, que o profeta Amós, ele profetizou o juízo que viria iminente, e aconteceu que Judá e Israel foram destruídos, Israel pela Síria, Judá pela Babilônia, que entrou e invadiu, levaram os cativos para a Babilônia. A visão do profeta era aquela visão para hoje e para depois, a curto prazo e a longo prazo. O que nós lemos no capítulo 4 e 5 era para quê? Que ainda Amós já teve a consumação de todas as coisas, né? Deus já está reinando aqui, não vai ter mais guerra, as pessoas podem ficar à vontade para as suas figueiras, ninguém vai tirar nada deles mais, porque a gente viu aqui que o povo, versículo 3, do capítulo 3, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes emilçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então, assim, esse povo oprimido não seria mais oprimido. Então, são dois reinos diferentes. Quando os homens maus reinam, os homens que não temem a Deus reinam, é a situação que nós vimos semana passada. Agora nós vamos ver a situação que vai ser na volta do Messias. Amém? No capítulo 1, do versículo número 4, vamos ler todo mundo junto? Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será restabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Essa palavra, nos últimos dias, era uma promessa futura. Se há mais de 2000 anos os profetas profetizaram que naquele dia, no último dia, no dia do Senhor, era uma coisa para longo prazo, vamos ver o que está escrito em Atos 2. Atos 2, versículos 16 e 17. Pode ler, por favor, tá? Atos 2, 16 e 17. Atos 2, versículos 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. O que quando Pedro pega e começa a pregar, quando veio o Espírito Santo, né, no dia de Pentecoste, Pedro está falando que estava acontecendo o que foi profetizado pelo profeta Joel. O Joel profetizou que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em Pedro, em Atos, era cumprimento da profecia de Joel, que aqueles últimos dias tinha chegado. Vamos ver o que o apóstolo João diz lá em 1 João, na carta, tá? Capítulo 2. A questão do tempo aqui, tá? Das profecias. 1 João 2, versículo 18. Vamos ler em uníssono. Encontraram? Amém? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Se Pedro fala que já era o quê? Os últimos dias, João fala que já é a última hora, nós estamos
diante da volta iminente de Cristo Jesus. A qualquer momento, o rei está retornando para reinar completamente. Estamos vivendo realmente os últimos segundos, né? Se João fala que é a última hora, então os últimos milênios de segundos estamos vivendo. A qualquer momento, o rei vai voltar para julgar aqueles que não obedecem e restaurar e consolar para sempre aqueles que estão sendo oprimidos. Nós observamos, lendo os capítulos de número 4 e 5 de Miqueias, uma palavra que se repete, a gente tem que prestar atenção nisso. Olha o 4 e 7 de Miqueias. Fala assim, ó: dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Esse povo que Miqueias profetizou que seria levado como escravo para a Babilônia, a promessa é que esse povo seria o quê? Trazido de volta para Jerusalém. Olha o versículo agora 7 do capítulo 5. O restante de Jacó, vamos ler o 3 primeiro do 5. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora o 7. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos do homem. 8. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais das selvas, como o leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Aquele restante, o remanescente, que seria oprimido, seria agora levantado e reinará com seu Deus, com seu rei. A palavra que se repete nesses versículos que nós lemos é o restante. Que mesmo diante de uma situação caótica que estava em Jerusalém, onde adoravam-se a outros deuses, sacrificavam seus filhos a ídolos, não tinha mais justiça, era suborno, era corrupção, injustiça. Havia ainda um povo que não se corrompia, que temia o Senhor. Eu repito o que eu falei semana passada. Existe ainda a igreja fiel do Senhor, a verdadeira igreja que não se corrompe, mesmo diante da situação que estamos vivendo hoje no Brasil. Uma igreja que ainda é fiel, que não tem jeitinho brasileiro para a igreja fiel. Se tiver de pagar, vai pagar, se tiver de fazer, vai fazer, porque ela é fiel ao seu Deus. E isso inclui muitas perdas, tá, gente? Ser fiel ao Senhor, andar na lei do Senhor, inclui muitas perdas, muitas dores. E bem-aventurados somos nós quando sofremos por ser fiel ao Senhor, por fazer o bem. Os capítulos 4 e 5 de Miqueias, estou na lição agora, quiser acompanhar comigo, eu estou aí na segunda parte da introdução. O capítulo 4 e 5 de Miqueias são profecias nas quais o profeta anuncia a restauração do povo da aliança de Deus. Ele mostra outros aspectos que caracterizam o Senhor Deus e sua obra. Por que o povo de Israel seria julgado? Que eles não obedeciam. Por quê? Porque houve uma quebra de aliança. Não podemos esquecer que o Senhor é Deus de aliança. E essa aliança era mantida para sempre. Nós quebramos, Israel quebrou, Deus prometeu uma nova aliança, que foi agora pelo sangue de Cristo. E nós estamos nessa nova aliança. E temos que obedecer às leis dessa nova aliança, as leis que estão aqui nas Escrituras. Quando nós quebramos a aliança, o que vem sobre nós? A bênção ou a maldição? A maldição. Quando obedecemos a aliança, a bênção vai nos seguir.
mas você vai correr atrás de nós. Deuteronômio 28, Moisés falou ao povo as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. E o povo falou o quê? O povo prometeu que ia obedecer. Vamos ler, só para lembrar isso rapidinho, Êxodo 19:8. Um abre Êxodo 19:8 e o outro abre Êxodo 24:3 e 7, por favor. Pode ler quem encontrou, 19:8, isso. Então o povo respondeu a um: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Agora 24:3 e 7. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Eles não cumpriram o que eles falaram. Deus deu as suas ordenanças, certo? Começa pelos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorará outro Deus. Porque Deus ia colocar eles numa terra boa, que manda leite e mel. Deus cumpriu sua promessa? Deus cumpriu sua parte de aliança? Cumpriu. Então o povo não obedeceu às leis que Deus deu para eles. E eles falaram que ia obedecer. Então essas maldições que Deus está falando aqui, que vai vir sobre eles, é por quanto da quebra de aliança. Como se fosse um casamento. Você casou com separação, com comunhão total de bens. Casou. Se houve uma quebra de separar, não é de dividir tudo? Não vai vir aí as perdas? Tem gente que perde casa, perde carro, tem que dar tudo, né? Porque perde a comunhão de bens lá, tem que dividir tudo. É uma aliança. E o casamento é tão sério que é a figura que mostra o relacionamento de Deus com a igreja. Como o homem deve amar sua esposa e dar sua vida por ela, como Jesus amou sua noiva e deu sua vida por ela na cruz do Calvário. Então, o casamento é algo que mais se parece com o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o que Deus está falando aqui pelo profeta não era nada novo. Deus estava lembrando eles do trato que eles fizeram e não estavam cumprindo. Joel, a gente não vai estudar Joel nessa lição, mas Joel, quando Joel vai se profetizar, ele fala dos gafanhotos, né? O cortador, o migrador, dos gafanhotos vieram nas lavouras, destruíram tudo. Era a maldição da aliança, porque a bênção da aliança era o quê? Tudo que você plantar vai dar e vai dar muito e muita fartura. Então aqui, o juízo aqui é pela quebra da aliança. Lá no Deuteronômio 28, no Pentateuco que Moisés escreveu, já estava escrito que se eles não obedecessem, seriam levados cativos, escravos, já estava escrito isso. Lá na aliança estava escrito que se eles não obedecessem, Deus não ia dar o alimento deles, a terra não ia produzir, iam passar fome a ponto de matar os próprios filhos para comerem vivos. Já estava escrito isso. Então eles sabiam de tudo. E mesmo assim, conhecendo Deus, o Deus que tirou eles do Egito, gente, eles viram a nuvem de dia, eles viram tudo eles viram o mar se abrir, eles viram, e não obedeceram. Aí, a gente costuma, a minha amiga estava lendo, a gente estava conversando sobre Débora, que povo duro, né? O povo não obedeceu, né? Que, murmurando, vamos voltar para o Egito, que lá tem comida, que não tem comida, murmurando. Eu falei, amiga, nós somos esse povo aí, tá? Nós somos esse povo aí. Nós murmuramos quando as coisas não saem do jeitinho que a gente quer. Nós, né? Senhor, sei o que, fica bravo com Deus, né? Nós temos que lembrar que Jesus nos ensinou a orar. Ele deu exemplo, duas pessoas que foram no templo orar, o fariseu e o publicano.
Nós temos que orar como publicano, que nem ousava levantar os olhos para cima, porque sabia que ele era um pecador, e ele saiu dali justificado, e não fariseu que jejuava, que dava esmola, né? Então, nós temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, obedecê-los, e se vier aprovação, que a aprovação é a prova da nossa fé, muito mais excelente do que o ouro quando é aprovado, Pedro fala isso, 1:7, a aprovação nos vem para provar a nossa fé, e é onde está a nossa confiança. Então, quando o povo murmurava, nós somos esse povo que murmura também quando as coisas não saem do nosso jeito. E a Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito foi para nosso ensino, para nós aprendermos, tudo foi escrito para nós. Então, o uso da conjunção mais, logo no início do versículo 1 de Miqueias 4, significa que Miqueias passará a mostrar agora uma nova configuração de realidade, distinta daquele juízo específico sobre classes específicas de pessoas e autoridades, para um juízo mais amplo que se constituirá na manifestação completa da obra de Deus. Miqueias foi bastante específico. O Senhor Deus veio com poder, glória, majestade e domínio. Para quê? Para arrasar toda desobediência e desolar os impenitentes. Ele atingiria poderosamente Samaria, fazendo dela um montão de pedras. Sua presença seria como de um general que executaria com todas as suas forças seu julgamento. Gente, por que Deus mandava a palavra de juízo? Para quê? Qual o propósito? Arrependimento. E Jonas nos ensinou muito isso, gente. Uma cidade que não fazia parte do povo de Deus, uma cidade cruel, quando veio a palavra, o que eles fizeram? E o povo de Deus, o povo da aliança, quando ouviu a palavra do profeta, fizeram o quê? Matar o profeta. Eles gostavam do quê? Dos falsos profetas. Por quê? Profetizavam que eles queriam ouvir. Como, por exemplo? Tinha notícia boa. Notícia boa. Ele ia ter notícia boa. Ele ia ver palavras de notícia boa. Olha a situação, presbítero. Miqueias está profetizando. Se arrependam, porque a cidade será destruída. Vocês estão causando injustiça, não estão defendendo o pobre ao vosso lado. Não, nada disso vai acontecer, porque Deus está conosco. É diferente de hoje em dia? A igreja bíblica prega retidão, arrependimento, enquanto a outra falsa igreja prega o quê? Bênçãos materiais. E o povo vai para onde? Prega o que eles querem. Não é diferente hoje. As coisas se repetem. Você vê, A Bíblia é atualíssima, né? os falsos profetas estão aí, os montes aí hoje. Um monte. E eles são o quê? Aplaudidos, desejados, né? Quando eles vêm, todo mundo quer ouvi-los, né? Porque vai pregar o quê? A bênção. Por isso, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Um Deus que, com o servo dele, justo, temente, fiel, desvia-se do mal. Um Deus que permite Satanás tirar-lhe tudo, poupar-lhe apenas a vida. O Deus de Jó é o nosso Deus. E como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. É você servir a Deus por quem Ele é. É servir a Deus pelo que, não porque Ele vai te dar, mas pelo que Ele já te deu, o Filho na cruz do Calvário, que nos tirou do inferno, nos transportou para a glória. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, lendo as Escrituras, a gente vê quem nós somos e quem Deus é. E quanto mais a gente conhece a Deus, a gente se curva diante dele. Gente, eu estou muito entristecida hoje porque 2 casos que eu fiquei sabendo de 2 amigas minhas que os filhos adolescentes viraram ateu. Não creio mais em Deus. Falam que a Bíblia não é nada, é um livro qualquer. Isso é o quê? É a escola. Chega lá, prepara a consciência. Não é isso?
não conhecem Deus. Por isso é importante a gente criar as crianças no caminho do Senhor, né? Ensinar-lhes a conhecer a Deus. Não esse Deus que pode dar o que você quer, mas um Deus que já deu o seu Filho, que já nos salvou em Cristo. É esse Deus que temos que pregar. Porque se você prega um Deus de bênçãos, Deus é bom porque me deu isso, Deus é bom porque me deu aquilo. Deus é bom porque enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Aí quando você prega para os falsos profetas, prega para uma pessoa, só bênçãos, que Deus é bom, mas dá tudo que a pessoa quer. Só fazer um voto de não sei quanto, né? Só fazer uma campanha de não sei quantos dias, é isso, tá? Estipulou até prazo para abençoar. E se Deus não der aquilo que o falso profeta profetizou? Não é isso? E se a porta não abrir? E se a cura não vir? Se a pessoa vai continuar servindo a Deus? Muitos não ficam. Muitos não têm base. Quando o vento vem, carrega. Porque não tem o quê? As bases fincadas nas Escrituras, na palavra de Deus. Deus é tão maravilhoso, ele está acontecendo nos dias de hoje, no caso, e Deus também dá prosperidade para inclusive essas pessoas más. Mas no final ele vai separar. No final, ele está dando oportunidade até quando estudamos a porta está aberta. Então, esses são, a hora que quiser chegar a se arrepender, em qualquer momento. Nós temos uma coisa chamada de graça comum. Uma graça que Deus dá para todos. E os ímpios prosperam muito mais que o justo, muitas vezes. Tanto é que o salmo de Asaf, né? Ele fica desesperado, porque os ímpios prosperando e ele só sofrendo, não é isso? Até quando foi que ele adorou o Senhor por isso? Até que contemplei o fim deles. Gente, é maravilhoso isso. É o fim deles. O que adianta ter tudo aqui e perder a eternidade com Cristo? O que adianta? Quando Asaf contemplou o fim dele, Salmo 73, você viu isso? Quando ele contemplou o fim dele, que teriam, né, destruídos para o inferno, aí ele deixou de, né, questionar isso, de lamentar isso, lamentação. Paulo vai dizer, se nós esperarmos Cristo apenas nessa vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Se você buscar a Deus e orar só por coisas daqui, é só você analisar por o motivo que você tem orado. O que você tem orado? O que você tem pedido a Deus? São coisas daqui ou coisas da eternidade? Nossa responsabilidade é orar por esses, né? Para que se arrependam. Para que se arrependam. Orar por ele para que se arrependam. Porque se arrepender, irmãos, Deus faz como Nínive. Deus tira o mal. Porque o mal, quem pagou no lugar? Jesus Cristo. Aí ele tira e justifica por conta de Cristo. Porque Cristo pagou. Cristo pagou. E Deus não tem o culpado como inocente. E a maldição do nosso pecado foi sobre Cristo. Ele se fez maldito por nós, para nos chamar de benditos. Vinde, benditos. É maravilhoso as Escrituras, né? Você, né, refletir, pensar, é maravilhoso isso. Então, nos capítulos 4 e 5, Miqueias apresenta profecias de salvação, deixando claro para os ouvintes que a esperança consoladora de restauração se manifestará no meio do povo de Deus. Gente, para nós hoje, nós vemos muitas injustiças, certo? Corrupções, certo? E não dá em nada. Eles fazem o que querem, têm o poder nas mãos e não dá em nada. Mas nós temos a esperança que o Messias virá na sua segunda vinda e vai julgar com retidão. Todos serão julgados. Todos. Os que estão sendo oprimidos têm a esperança de que serão consolados. Os que estão em desobediência têm a palavra de juízo, serão castigados. O momento que nós estamos vivendo, né, nessa busca pela vacina, nessa busca, você não vê nenhuma autoridade buscar Deus realmente nisso. Estou procurando soluções humanas só.
entendeu? Não é eles que estão sendo, sabe, totalmente afligidos, entendeu? Quanta gente perdendo vida, gente. Pessoas perdendo emprego. Mas eles têm, então, isso para eles. Quanto eles estão tendo, entendeu? Eles estão bem, eles não se importam com o outro. Eles ganharam ganhos políticos, inclusive, isso aí, E muito. Tá tudo conchado. Quando Israel foi Senequerib para Israel e Ezequias tornou, o anjo do Senhor matou 185 mil. Só por Senequerib. O que aconteceu com ele? Matou e sumiu grande. Ele fugiu para Nínive. Matou e sumiu o trono. Mas essa profecia se cumpriu em Miqueias. Miqueias profetizou que a Síria iria, cercar Jerusalém, e cercou Jerusalém. Então, Ezequias, que era o rei, ele foi aonde? Ele levou a carta lá no templo e orou. Houve arrependimento, dependência de Deus. Porque Senaquerib mandou a carta falando que o Deus das outras nações não livraram os povos. Como vai ser Jerusalém será livrada, né? Aí Ezequias pega a carta, leva no templo, ora o Senhor, e um anjo do Senhor, um anjo. Porque houve arrependimento. Então, aquela sentença, nesse momento, para essas pessoas que iriam invadir, Deus teve o quê? Misericórdia, porque alguém se humilhou e orou. É muito bom isso, né? Vamos ler o primeiro tópico aí. Deus restaurará a justiça e a paz. Em Miqueias 4:3, o profeta afirma que Deus julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem empreenderão mais a guerra. No reino do Messias não haverá mais o quê? Guerra. Essas guerras que a gente vê que uma nação invadia outra nação, destruía, para que fazia isso? Para pegar terra. Eles queriam o quê? Ter mais domínio. Eles iam avançar mais, era assim. E quanto mais destruíam, mais eles iam o quê? Ampliando seus territórios. E vocês, olha que lindo como Deus usa a linguagem do profeta. Ele era o quê? Do campo, como Amós também era do campo. Está vendo a linguagem que ele fala? De arado, podadeira, né? Espada em relha de arado, né? Porque ele mexia com isso. E o povo entendia o que ele estava falando. O povo trabalhava na agricultura, trabalhava no campo. Então, a mensagem que Deus fala é na língua do povo, para o povo entender. Como Jesus também usou disso. Jesus usava também as parábolas, que eram os exemplos, para o povo entender. Porque você fala uma coisa que o povo não entende, vai edificar quem? Não é isso? Ninguém vai entender nada. Então, aqui é muito lindo isso, a linguagem que Deus usou para falar com o povo. Era comum para o israelita ter a sua propriedade familiar e cultivá-la com plantações e animais. Porém, a exploração promovida pelos ricos, olha bem, ricos opressores, fazia com que as pessoas perdessem suas propriedades e sofressem sérios danos materiais e morais. Vamos ver o versículo 2 e 2, como o povo fazia? Leia, por favor, 2 e 2. Olha como eram as injustiças lá. Desejava uma coisa, ia lá o quê? E possuía. Eu lembro de Nabote, lembra? De Acabe. Acabe precisava daquela vinha de Nabote? Não, ele já tinha um monte. Muito. Era rei de Israel, mas queria a herança do Nabote. E foi lá e matou Nabote. Os herdeiros também, matava os herdeiros. Matava. Aqui, os filhos eram levados como escravos, se não pagava. O esposo morria, ficava viúva com os filhos, não
tinha como pagar a dívida, o homem era provedor, os filhos eram o quê? Levados como escravos. A opressão dos ricos. É opressão, era injustiça. E Deus olha de lá de cima e levanta o profeta e fala: eu estou contra vocês. Eu vou julgar vocês por conta disso. Porque era para quem? Um ajudar o outro. Existe uma lei que quem o dono na plantação não podia colher tudo, tinha que deixar um restante para quem? Os órfãos, as viúvas pegavam o restante que sobrava. Tanto é que Ruth, na em Boaz, ela colhia, tinha que ter, não podia colher tudo. Esse cuidado que Deus tem com os órfãos e com as viúvas. O que Tiago vai falar lá da verdadeira religião? Qual é? Cuidar dos órfãos e viúvas. Por quê? O órfão não tem mais os pais. A viúva não tem mais o homem provedor. Não é isso? Essa cultura de um homem prover dentro de casa, né? Uma cultura que eu tenho para mim bíblica, porque a mulher trabalha fora na cultura de casa, de filho também não, gente. Tá mais ou menos, né? Então, assim, é uma cultura bíblica, que é a minha visão, tá, gente? De um homem prover, a mulher tá ali, né? A mulher sabe edificando a sua casa, não é isso? Era essa cultura bíblica. Então, assim, e não havia essa justiça, esse olhar de compaixão, de misericórdia. Tanto é que o próprio Miqueias vai lembrar o povo o que é que Deus requer de ti. Vocês lembram lá no capítulo 6? Ele te declarou homem. 6 e 8. Vamos ler uníssono? Aquele versículo tão bonito. Ele te declarou homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É isso que Deus queria. A justiça, a misericórdia e o andar com Deus. Vamos ver semana que vem. Deus quiser. É isso que Deus queria. Que o povo obedecesse que na aliança todo mundo seria o quê? Assistido. É igual na igreja do Novo Testamento. Tinha tudo em comum. Se eu tinha um, nós tínhamos um. Né? Tinha tudo em comum. E no reino, olha a promessa, que no reino do Messias haveria tudo em comum. Na nova terra não vai haver mais guerra, não vai haver mais dor, não vai haver mais opressão, mais injustiça. E nós devemos orar a oração que Jesus ensinou: venha o teu reino. Nós temos que desejar a volta desse reino, a vinda desse reino. Nós temos que desejar, Maranata, venha, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Gente, as provações, Deus permite algumas perdas, algumas frustrações, algumas dificuldades para nós desejarmos o reino de Deus. Vocês sabiam disso? A gente é muito confortável aqui. Eu já vi gente tem medo de falar, fala, está voltando, opa, não volta para mim não, né? Eu não casei ainda, eu não tive meu filho ainda, eu não tenho minha casa ainda, eu não tenho não sei o que ainda, é isso? Porque o quê? Quer coisas nessa? Ele não deseja a volta. Aí Deus nos dá uma desequilibrada aqui para quê? Desejar. É aflições. Exatamente. Nós temos que desejar a volta do reino, a volta do Messias, a implantação do reino totalmente no reino do Messias. Temos que desejar isso ardentemente. O pastor Shed, antes de morrer, ele teve câncer e ele falou o seguinte: o câncer está me desmamando desse mundo aqui. O câncer fez ele desejar muito mais a eternidade e, né, tirando ele desse mundo aqui.
né, esse conforto aqui. E o pastor Pai fala que o conforto é nosso maior inimigo. O conforto. Como que faz missão, sai para fazer missão com um sofazão bem gostoso, ar-condicionado ligado, não é isso? Aquela comida gostosa, não é isso? Sair de lá e fazer missão. Não precisa nem levantar, é só ligar, tic-tic-tic. Isso é errado, é pecado? Não. Mas nós corremos o risco de o quê? Ficar tão apegado a essas coisas confortáveis, né? E deixar de fazer a obra de Deus, que é para a eternidade. Sair fazer uma visita, como a gente podia fazer, né? Agora a gente está proibido de fazer por enquanto, não é isso? As visitas finais, né? A gente também. Fazer missão, né? Quantos missionários não deixam suas casas confortáveis, deixa tudo e vai para o campo missionário lá, não é isso? Então o conforto, o pastor Pai me fala que é um dos nossos maiores inimigos, porque a gente fica tão, né, ali confortável que deixa de fazer as coisas que são para a eternidade. Exatamente, exatamente. Conforto, né? Que não sejamos pegos nesse laço, né? Quantas pessoas deixam de vir para a escola dominical? Eu acho tão importante a escola dominical, porque eu dormi até mais tarde, domingo, não é isso? É o conforto, não é isso? Temos que desejar mais as coisas da eternidade, não as coisas daqui. O contexto de opressão é fortemente evidenciado em Miqueias. Havia homicídio, 2:9, extorsão, 2:2, corrupção de menores, 2:9, falsidade ideológica, 2:11, dentre outros pecados gravíssimos. Tudo que Miqueias estava vivenciando lá, nós também o quê? Vivenciamos hoje. Tais pecados revelam a ira de Deus para com eles. Em Romanos 1:29-31, vemos que alguns desses pecados pertence àqueles que receberam a punição de Deus para viverem segundo suas próprias paixões. Entenda isso. Isso é muito importante você entender. Que algumas pessoas vão pecar deliberadamente, sem arrependimento, porque Deus os entregou às suas paixões, às suas concupiscências. O cristão, ele luta contra as suas concupiscências. Concupiscência é desejo desenfreado para pecar. O cristão vive em guerra com a sua carne, mortificando a sua carne, fazendo a carne morrer, lutando. Quando a pessoa deixa de guerrear contra o pecado e se entrega ao pecado sem nenhum arrependimento e temor a Deus, temos que entender que Deus os entregou para as suas paixões. Isso é muito importante entender isso, em Romanos 1. De modo geral, a estrutura textual e o conteúdo de Miqueias revelam que sua mensagem se compõe de duas partes centrais: a denúncia do pecado do povo e a perspectiva de restauração, tanto presente quanto futuro. É você profetizar, sabendo que você recebeu os oráculos do Senhor, as visões do Senhor, profetizar, falar aquilo, mesmo sem ver no momento acontecendo. Deus falou, vai acontecer. É a palavra do Senhor, não é a palavra de Miqueias. É assim diz o Senhor. É assim que os profetas falavam, assim diz o Senhor. E eles entregavam tudo que o Senhor falava. João Batista também, o profeta, ele recebeu a revelação. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, ele recebeu a visão para curto prazo e longo prazo. Tanto é que quando ele manda os seus discípulos perguntar se ia mesmo, se Jesus mesmo era esse que ia vir ou deveria esperar outro, porque ele entendeu que Jesus já ia chegar colocando a pá na raiz, é isso? E ia destruir tudo.
Porque ele teve as duas visões, o agora e o depois. Por isso que ele manda perguntar, porque ele teve as duas visões, entendeu? E achou que já ia chegar o quê? Para o quê? Para julgar tudo, entendeu? Mas Jesus veio o quê? Né? Como nascido de mulher, não é isso? Ele veio, né? Morrer na cruz, mas ele virá, não mais como o cordeiro, virá como agora o leão da tribo de Judá, que vai tirar o joio para o fogo, a palha para o fogo e o trigo para o celeiro. Temos que entender isso, tá? Que os profetas recebiam as visões, mas eles também não recebiam assim tudo de uma vez. Era aquela coisa progressiva, tá? Aquela revelação progressiva. Começa assim, Gênesis 3 e 15. Quem está lá em Gênesis 3 e 15? Vocês lembram de cabeça? Beti vai o quê? Esmagar a serpente. Já começa aí, uma mensagem futura. Aí vai o quê? Vai o quê? Sendo acrescentada devagarinho. O que Miqueias fala desse menino que esmagaria o filho da serpente? De onde ele ia vir? De Belém. Está vendo como a mensagem ia sendo progressiva? Ia sendo acrescentada? É muito lindo isso, a palavra de Deus. Então temos que entender, tá? Isso aí. Eles recebiam a visão para curto prazo e longo prazo. E às vezes eles mesmos, né? Eles transmitiam, né? Mas não entendiam por completo. Como João Batista não entendeu e mandou perguntar. Aí o que Jesus faz? Cura o cego, cura o coxo, não é isso? Vai e fala o que vocês têm visto, confirmando a fé do seu profeta. A ênfase é que o Senhor, o Deus da aliança, convoca o seu povo para confrontá-lo contra as suas práticas pecaminosas, chamando os montes como testemunha de que Deus mesmo estará em confronto com Israel. Mas a mensagem não é somente de repreensão e juízo, ela é também de esperança. No capítulo 4 e 1 temos, mas nos últimos dias há uma mudança radical do cenário. O que antes era apenas devastação e miséria, agora se torna palco para as mais ricas experiências com o Senhor da aliança. Gente, e o povo de Israel, eles viveram isso, esse tempo totalmente de paz? Não. Mesmo quando eles foram depois para voltar para Jerusalém, esse tempo ainda, o restante, nós estamos ainda o quê? Aguardando. Nós somos Israel de Deus, estamos aguardando essa segunda vinda do reino de Deus, tá? A segunda volta de Cristo Jesus para reinar totalmente. Não haverá mais guerra, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Então, a promessa aqui é de que Deus restaurará o quê? A justiça e a paz. Porque o rei justo ia vir agora julgar. O juiz justo não era mais aquele juiz que dava sentença por suborno, né? Não era mais. Agora era quem ia vir? Nascido da mulher de Belém, esse ia vir. Retornar para trazer a paz e a justiça para o seu povo. A outra profecia de Miqueias seria que Deus restaurará o testemunho do seu povo e o ensino. Gente, os sacerdotes, os profetas que era para falar da palavra de Deus, eles não ensinavam mais. Se acabou o ensino, gente, como que o povo vai se arrepender dos pecados? Como que o povo vai, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Gente, Deus tem uma questão para tratar com esses falsos mestres, com esses falsos líderes espirituais, que não pregam a palavra. Deus os colocou numa liderança para pregar a palavra e não pregam. Cuidado que essas pessoas, o juízo é maior. Quem muito é dado, muito é cobrado. Essas pessoas que fazem o povo errar. Ao invés de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, pregam o que eles querem para os seus próprios interesses. Olha que o Senhor fala, segundo Samuel 23, o Espírito do Senhor para o meu intermédio, e a sua palavra está na minha vida. Isso foi falado para Davi.
Deus levantou os seus profetas. Deus estava contra o seu povo, pela quebra da aliança. O justo juiz. Gente, horrenda coisa. Se Deus é por nós, ninguém. E se Deus é contra nós, ninguém é por nós também. E essa é a promessa aqui, para os nossos dias atuais também. Quem é sujo, suje-se mais. E o que há de vir, virá, não tardará. E quem é santo, faz o quê? Santifique-se mais ainda. Não se corrompa. A igreja continua o quê? Fiel. Israel continua fiel. Porque sabem quem tem crido e quem tem esperado. Haverá um reconhecimento de muitas nações de que o verdadeiro ensino, para que nos ensine os caminhos e a verdadeira justiça e andemos pelas suas veredas, Miqueias 4:2, virão da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o ponto determinante para a restauração de todas as coisas. É notável verificarmos que a palavra do Senhor é um modo de distinção, ou aspecto diferencial do povo de Deus. O testemunho genuíno do povo de Deus acontece quando ele transparece na vida a sua palavra. O testemunho é o quê? Quando você pratica o que você professa. Quando você vive aquilo que você fala. Pois é, e nós somos privilegiados, né? Porque nós temos a esperança, né? Que mesmo no sofrimento, eu acho que esse nosso testemunho tem que ser, inclusive, muito maior até no sofrimento. Para mostrar que realmente vale a pena você ter esperança na restauração. Por quê? O sofrimento é a prova da nossa fé. Por favor, vamos ler 1 Pedro 1:7. Pedro fala aí dos cristãos que estão sofrendo com os imperadores maus daquela época. Olha o que ele vai dizer para os cristãos. Encorajar os cristãos a sofrer fazendo bem. 1 Pedro 1:7. Pode ler, por favor, me achar. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o versículo 6. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Várias provações. A provação o quê? A prova da fé. É na hora da provação que o trigo mostra que é trigo, entendeu? Que o fiel mostra que é fiel. Que Jó mostrou, eu sei em quem eu tenho crido. Na provação, gente. Será boa, foi fácil. É no não de Deus, é no não de Deus, é no silêncio de Deus. A fatura é muito fácil, agora na falta É uma mãe que perde filho, e não é uma mãe nasceu para perder filho, é uma dor horrível, não sei, só quem passa, sabe? Perdeu um filho, sabe? E orou para aquele filho ser curado, e orou e fez de tudo, e Deus foi e levou ele nessa perda, essa mãe, é um exemplo que eu estou dando aqui, sabe? Continuar o quê? Adorando o Senhor. Isso. Eu contei aqui o caso da menina que orou para Deus salvar o irmão dela das drogas, né? Ela falou isso comigo. Deus não salvou, ele morreu nas drogas e ela nunca mais serviu ao Senhor. Por quê? Ficou bravo com Deus, porque queria que Deus fizesse o quê? Ah, Senhor, prego no seu nome, eu faço a tua obra, você não fez nada para mim, não fez isso que eu fiz para mim? É a prova da fé. Porque a obra, entenda isso, não esqueça isso, a obra que Deus tem que fazer em você é muito maior do que através de você. Não esqueça isso. Deus está o quê? Aperfeiçoando a imagem do seu Filho em nós. Se o Filho foi para a cruz, não devemos esperar o quê? Honras num lugar, numa terra onde mataram nosso Jesus. Nós temos que, gente, aprender a sofrer, sabia? A sofrer fazendo bem. Porque se sofrer fazendo mal, que galardão tereis? Mas quando vocês são vituperados, atribulados, por fazer o bem para a glória de Deus, vocês são bem-aventurados. A Bíblia está repleta disso, gente. Repleta disso. Ah, Débora, mas Deus quer que a gente seja feliz.
E qual é a nossa felicidade? Não é o próprio Deus? Deus, exatamente, Deus está conosco todos os dias, na alegria, na tristeza, na dor, em tudo. Ele não está conosco todos os dias. Eu jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Essa palavra, esforço, demônio, porque eu estou contigo. Nessa palavra nós temos. Nós não cremos no Deus soberano, que não cai no pardal do céu sem que Ele permita. Nós não servimos um Deus que cuida dos lírios do campo, que nem Salomão em sua glória vestiu tão bem quanto os lírios. Nós não cremos nesse Deus. O que Ele fala? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E muitas coisas vamos orar e Ele vai dizer não para nós. E qual o papel do Espírito Santo em nós? Ele nos conforma à vontade de Deus. Jesus orou, se possível, se possível, passa. Deus passou? Não. Quem nos fez? Contudo, já fez a tua vontade. Nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus e temos prazer em fazer a vontade de Deus. Nos alegrarmos nisso. Nos ter prazer nisso. Eu li um artigo essa madrugada, eu li um artigo falando, o pastor Paco falando, citando a depressão de Spurgeon. O Spurgeon sofreu uma depressão porque estava pregando um domingo, alguém gritou fogo e era mentira, todo mundo saiu correndo, um atropelando o outro, houve morte, e ele ficou muito triste com aquilo, ele ficou depressivo por causa disso, e ele ia pregar. Isa caiu antes do lado do pastor. Ele ia pregar e ele calma, entristecida, né, com isso, e uma pessoa que ouviu ele pregar falou que através daquela pregação ele não cometeu suicídio, porque ele falou tão bem do que a alma dele estava sentindo, entendeu? Porque ele estava sentindo também aquilo, ele vivia aquilo, falou que estava. E os salmistas, eles oram isso: me ensina a fazer a tua vontade. Vamos orar isso. Me ensina a fazer a tua vontade. A vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Ela é a quê? Boa, perfeita e agradável. E nós temos que o quê? Estar nessa vontade. De todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando José foi para o Egito, os irmãos tentaram mal. Deus fez o quê? Transformou em bem. Nós temos que conhecer esse Deus e descansar nesse Deus no sofrimento. Senhor, eu sou soberano, eu quero a tua soberania. Está acontecendo, tem um propósito, me ensina a fazer a tua vontade. Me dê graça, porque a graça te basta. A graça de Deus basta. Em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. E seja que Deus. Não é uma coisa boa, não. Porque Deus forjou em nós a imagem do seu filho. Isso é para a glória e honra dele. Chegou. O Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Adorar a Deus, reconhecendo o seu poder criador, é o modo pelo qual anunciamos o poder de Deus sobre todas as coisas. O culto é, portanto, a melhor forma de evangelização. No versículo 3, lemos que ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações longínquas. Deus proverá o ensino por meio da sua palavra. Deus converterá o ódio e a guerra em solidariedade e paz. Por isso, o ensino das Escrituras, irmãos, o ensino das Escrituras é fundamental para a salvação, para a conversão, para a exortação, como diz Timóteo, né? Toda a Escritura, né? Inspirada por Deus, e é útil, né? Para corrigir, para exortar, para ensino. Então, quando a liderança falha no ensino da palavra de Deus, está comprometendo salvação de almas. Porque se a fé vem pelo ouvir, se a palavra não é o quê? Ensinada, como que vai haver correção, arrependimento, transformação de vida? E a palavra nos fere, ela entra numa espada, né, de Deus, ela entra e a pessoa, o Espírito Santo faz a pessoa analisar onde está errando, então vai o quê? Mudança de vida. E outra coisa, a profecia de Deus está aqui hoje, o cânon está fechado, a palavra está aqui hoje. Você vai pregar a palavra de Deus com amor,
com fidelidade às Escrituras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você tem que pregar a Escritura, a palavra de Deus. Eu fico assim, esse versículo 2 me chamou muita atenção, porque ele fala assim, olha, vinde chupamos o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ensine. Então, a responsabilidade dentro da igreja. Vocês vão à casa do Senhor, porque na casa do Senhor vocês precisam aprender a palavra de Deus. Muitas vezes hoje, não é isso que nós estamos vendo. Na casa do Senhor, não se está ensinando o Evangelho de Deus. Então, isso, desse jeito. Aham. Mas Deus, Está igual naquela época. exatamente. Deus vai trazer juízo para os falsos mestres. E a sua igreja remanescente manterá o quê? Fiel. Por isso, a igreja bíblica, a igreja bíblica que ensina as Escrituras, deve se manter fiel, mesmo com os bombardeios que vêm, sofrendo as pressões, né, para abrir mão disso, sofrendo as pressões, para tentar agradar o povo, não é isso? Sofre pressões, se manter fiel, porque quem te convocou, não é isso? Vai voltar e vai julgar todas as coisas. As Escrituras são inspiradas por Deus, significa que elas são a própria verdade absoluta de Deus. As Escrituras são úteis para o ensino, elas ensinam a verdade de Deus ao seu povo. A fonte primária das Escrituras é a verdade. As Escrituras são úteis para a repreensão, ou seja, reprovam o pecado, aí que está, e o erro, aí que está. Numa tentativa de agradar os ouvintes e mantê-los ali, tirando deles, não os confrontam o pecado, não lhes corrigem. Em muitas igrejas não há mais disciplina, porque se eu for disciplinar aquele irmão não dá o melhor dízimo, não é isso? Ele é filho de fulano de tal, não mexe naquele ali não é isso? Que diferença tem do que querem? Nenhuma diferença, nenhuma. Tudo é isso. Pensam só neles próprios, no seu próprio interesse, no seu próprio ventre, neles próprios. Mas o justo juiz está contra essa liderança. E ele vai voltar para reinar. E colocará o joio no fogo, né? A palha para o fogo e o trigo para o celeiro. Nós temos que ter essa mentalidade. Continue fiel, não se corrompa, confronta o erro, confronta o pecado no poder do Espírito Senhor. Miqueias fala isso. Eu, porém, estou no Espírito do poder do Senhor. É isso? Para o quê? Para confrontar a transgressão de Jacó. Porque se você peca igual, como vai confrontar o outro se você peca igual a ele? Para confrontar o pecado, tem que alguém em obediência à palavra do Senhor e confrontar o erro, não se conformar com isso daí. Gente, os falsos profetas não corrigem o pecado do. A importância de vivermos em comunidade é saber que não vamos errar em paz. Se errarmos, vamos ter o quê? Alguém para nos corrigir, sermos disciplinados. A disciplina é para matar o irmão? Não, a disciplina é para quê? O irmão, o quê? Se arrepender, para salvar o irmão. E quem ama, disciplina. Então nós cristãos temos que aceitar a correção, que é para o nosso próprio bem. E muitos irmãos não querem ser disciplinados, não querem ser corrigidos. Tem esse ponto também que temos que falar aqui, tá? A comunidade é para isso. A palavra nos fere. A palavra nos fere. Mas Natan só reconheceu o seu pecado com Davi, só reconheceu o seu pecado quando Natan foi lá e mostrou para ele.
Tem muita gente que não enxerga um palmo na frente do nariz. Está errando, justifica que Deus está comigo, eu estou fazendo a vontade de Deus. É igual o povo aqui, Deus está conosco, nada de mal vai nos acontecer. Tá? Temos que confrontar com as escrituras. E a Bíblia nos ensina isso, irmãos. Eu sou responsável por irmão que anda comigo. Como se o irmão caiu do meu lado, eu não vou mostrar ele o caminho. Como que eu estou vendo o irmão que tem que continuar fazendo aquilo ali, ele vai para o inferno, eu não vou lá corrigir ele, tentar salvar ele. A comunidade é para isso. Nós estamos em comunidade, irmão. Somos membros do mesmo corpo. Se meu dedinho do pé está machucado, todo o meu corpo sente. Esse cuidado que temos um com o outro. E Mateus 18 fala isso. Você vê seu irmão pecando, vai lá e corrige ele. Não deixa ele errar em paz. Nós precisamos salvar nossos irmãos do fogo, porque o dia se aproxima. Isso, Então a palavra de Deus diz sim que a comunidade deve disciplinar o crente que peca, para que ele se arrependa e seja reintegrado. Esse é ensino bíblico. A palavra corrige o crente, mas e o ímpio que está no meio dos crentes também? Exatamente, é isso aí. A falsa igreja dentro da igreja verdadeira, né? Isso. Vamos então, já concluindo aqui. As escrituras, o tópico 5. Educam na justiça, significa que elas transformam o nosso pensamento e nosso comportamento. Elas nos treinam, educam, está nesse sentido, para uma vida justa, reta, direita. Errais por não conhecer as escrituras. E nós, como pregadores da palavra de Deus, temos que fazer o quê? Ensinar as escrituras. E Jesus vai dizer uma outra coisa para os escribas e fariseus, né? Vocês examinam as escrituras porque acreditam que elas, né, que vocês terão nelas, ou que tenham nelas a vida eterna. E, no entanto, são elas que de mim testificam, mas vocês não querem vir a mim para ser salvos, né? Então a comunidade precisa, sim, exercer a sua responsabilidade, disciplinando os irmãos com amor, com misericórdia, lembrando sempre que o irmão aceitará a disciplina. Quem não aceita é o ímpio. Quem não aceita não é nem filho. Hebreus fala que é bastardo. É isso aí. Que Deus nos abençoe.